Maravilha. Ramon, mais uma vez agradecer aqui, né, a sua participação aqui conosco. E eu acho que a melhor forma da gente iniciar, né, é você se apresentar um pouquinho, contar como que a música aí entrou na sua vida. Pô, Fábio, obrigado. Gratidão mais uma vez. Cara, eu tô na música há muito tempo, né? Eu e o Rafa, a gente foi professor junto numa instituição. Desde os 15 foi quando eu comecei a tocar de fato, né? Mas antes já vinha o desejo de querer ter instrumentos, tudo. Ali na fase da adolescência, assim, né? E de lá pra cá, dedicação total, né? Eu tive outras profissões em paralelo, né? Fui vendedor, trabalhei em outras atividades, trabalhei na telefônica, mas tudo com a música sempre como objetivo ali, né? Sempre indo atrás, sempre correndo, tudo. E assim ficamos, né? Então, desde a adolescência, assim, foi quando eu iniciei o instrumento. 15 anos, eu tive meu primeiro contrabaixo. E aí, de lá pra cá, ladeira, né? Mas, cara, Fundação das Artes foi o começo ali, né? Eu tive essa preocupação em querer estudar e tudo. Então, busquei fazer o técnico em música, não concluí, mas foi o começo. Na sequência, eu fiz FAAM, né? Que é a Faculdade de Artes Alcântara Machado. Então, fiquei um longo período por lá. Fiz bacharel em baixo elétrico, né? E aí, quando eu já tive muitos anos de noite, muito tempo envolvido com esse universo, assim, né? Sobrevivendo da música, literalmente, eu decidi fazer essa troca, né? De carreira e fui buscar musicoterapia. Mas antes, deixa eu pegar aqui um gancho, então. Antes da gente entrar na musicoterapia, que é um assunto que vai regaçar aqui, você começa a estudar, então, com 15 anos. Você primeira nota no baixo com 15 anos, sim, Ramon? Sim. E você antes fazia alguma coisa sozinho? Tipo, você... É que não tinha, acho que na nossa época, você tem praticamente a mesma idade que eu, sim. A gente não tinha YouTube, essas coisas, a gente tinha revistinha, mas você já tentou pegar sozinho alguma coisa? Ou você foi um cara acadêmico, aprendeu a primeira nota com o professor? Eu tinha amigos, né? A gente montou uma banda na adolescência com os amigos. Meu primeiro contato foi através dos amigos, né? Mas logo na sequência já fui buscar a escola. Uhum. Então fiz conservatório, né? Logo na sequência. Minha mãe teve essa preocupação, né? Pra não pegar vício, ela não acreditava que seria né, uma profissão e tudo. Ela pensou que seria mais um hobby, né? Uhum. Assim como na infância eu fiz natação, fiz judô. A música é mais uma das coisas que ele gosta, né? Uhum. Só que é o detalhe, assim, na adolescência, querer pertencer a uma tribo, né? Uhum. Então, logo, a tribo da música, eu tive uma identificação, né, com esse perfil de pessoa, né? Que tava nos intervalos ali. O que é esse perfil de pessoa? Bom saber. O que é o perfil do músico, né? Cara, a gente não tinha celular na nossa época, assim, no recreio, intervalo, então a gente sempre tava buscando o violão ou a rádio da escola para sugerir alguma música para tocar na rádio da escola ou tocar o violão no intervalo. Então surgiu muito dessa coisa de brincadeira, assim, com os amigos, né? Uhum. É uma coisa muito característica isso, né? Quando você gosta da música. Você tem por exemplo, como eu disse, sempre fui, você pega um pandeiro, você vai pra escola com pandeiro. Você esquece o caderno, mas esquece o pandeiro, você não esquece o violão. Eu escolhi o instrumento errado, porque eu escolhi teclado, não dava pra carregar. O teclado não tinha que ligar a tomada, não tinha como carregar. Sim. E é engraçado, cara, porque se fosse por tribo mesmo, eu lembro que na minha época, não sei a época de vocês, tinha muita divisão, na minha era isso, na minha escola. Pagode e rock, né? E era Linkin Park, Evanescence, Limp Bizkit, sabe? Os caras tudo andando de preto, com o cabelo meio... né? Essa era a tribo que eu ia, só que eu não pertencia, de fato, a essa tribo, porque o meu instrumento não tinha... Só o gosto, né? Sim. Em compensação, meu gosto musical, eu fingia que era aquele. Eu fingia que eu gostava de rock, entre aspas, eu gostava. Mas só gostava, né? Porque eu ouvia de tudo sempre, desde o pivete, gostava de sertanejo... raiz que minha mãe ouvia em casa, mas não vai ser aceito da tribo, então eu não posso gostar disso daqui. Adorava pagode, cara, sempre adorei pagode, mas não, na escola eu sou mal, né? Eu mordo galinha e sangue aqui, entendeu? É um absurdo isso. E você, Ramon, que tribo que você engatou, assim? O pessoal da pop rock, assim, ou foi pra outra pegar? Cara, o rock também, né? Uhum. Então, tipo, metal desde sempre, assim. Uhum. Mas, assim, a raiz é samba, né? Meu pai gostava de samba, eu ouvia samba em casa. Então, assim, tem um conceito em musicoterapia que a gente chama de histórico sonoro.
E é algo genético, né? Então, consequentemente, você falou que você gosta de pagode, seu filho, cara, vai gostar de pagode, vai ter interesse. Minha filha, cara, hoje ela já tem relacionamento com música já e ela super gosta daquilo que eu gosto de escutar. Porque o histórico sonoro, ele passa de pai para filho, literalmente. Então, aquilo que sua mãe ouvia, sertanejo lá atrás, é uma música que te impacta até hoje. Não tem como não ser, né? E não é algo linear, né? É algo cíclico. Então, você, às vezes, se pega voltando para adolescência, escutando aquele repertório antigo, buscando uma nostalgia, né? Ou, às vezes, você está mal com alguma coisa, e aí você volta para um repertório específico que você ouve no repeat, que aquilo te dá reações, te dá emoções, né? E é muito interessante, às vezes alguma música te leva para outro lugar, cara. Sim. Você tá mal, assim, aí você põe uma música da sua infância, é igual o cheiro, assim. Ele deve engatar em algum neurônio aqui que te leva, te volta lá no tempo, você volta até aquela idade, Sim. você volta naquela época, você lembra da escola, você lembra do que estava acontecendo com a sua vida naquela época. É exatamente isso. A gente tem o poder, né, dentro da música e da musicoterapia de literalmente voltar no tempo, né? De voltar para aquela sensação, para aquele cheiro, para aquele contexto, né? Então você retoma isso, né? Estratégia terapêutica nossa, né? Então o paciente tem algum trauma em determinado momento da infância ali. A gente vai acessar esse trauma através da música que ele escutava naquela época. Que né? da hora, cara. E aí, abrindo esse acesso, a gente tenta trabalhar isso, né? Trabalhar o superar esse capítulo horrível da vida da pessoa e aí construir algo diferente para os dias de hoje, né? Legal. Então, os estilos, eles caminham com a gente, né? A nossa lista de música caminha ano a ano. Vai crescendo, você vai colocando coisas novas, vai se abrindo para coisas novas também. Porque a adolescência é muito esse detalhe de ser meio xiita, né? Com as coisas. Sim. Então, eu vou ouvir pagode, eu vou ouvir só pagode, vou andar com essa gente, vou me vestir igual os caras, tal. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais flexível, tal. Sim. Pô, eu me identifico com aquela música, mas eu preciso ser igual os caras, não preciso ter essa identidade visual, não preciso ter essas características, né? Então, é muito peculiar de cada pessoa, assim. À medida que a gente vai amadurecendo, vai esvanecendo, né? Essa postura mais rígida com as coisas. E a gente vai tendo mais abertura para se relacionar com outros estilos musicais que você não se via antigamente ouvindo essas coisas. E isso é uma liberdade para você conseguir conhecer outros estilos e correr atrás. É engraçado que eu te falei porque é muito verdade, assim. Eu não gostava só de rock, mas a minha tribo só gostava de rock. Sim. Então, tinha que dar um jeito de se enturmar, eu tenho que vestir preto, né? Colocar a camiseta do Nirvana aqui, vamos que vamos. Usar umas correntes. Mas em casa eu ouvia coisas que eu tinha vergonha de falar pros meus amigos que eu ouvia. Que nada a ver, né? Como você ouviu isso daí? Não, tinha vergonha mesmo. Um ponto que o Rafa trouxe que eu acho legal, e acho que acaba sem querer cair na musicoterapia, eu não sabia, né, de tudo isso, e agora você começa a encaixar algumas coisas. Tem muito aquele dilema do homem não chora, tal. A gente tem dificuldade para chorar. E isso faz a gente criar uma ansiedade dentro da gente absurda. E uma das formas que eu consegui, no meu mundinho, dentro do trânsito, no carro, ali, quando você fala, cara, você tá com o peito carregado, você sabe que você vai passar mal, porque você precisa. Uma coisa que me ajudou nisso, pode ser até um exemplo de musicoterapia, de repente, tem uma música que eu lembro de quando a gente teve o diagnóstico do meu filho, né? E ele dormia com a gente cantava essa música pra ele dormir. E é uma música que quando eu tô precisando, assim, desabafar, eu tô dentro do carro, eu boto essa música pra rodar e sozinho ali, eu choro, deságua e libero o peito, sabe? Descarrego o peito, né? É um ponto que ele trouxe aí, dessa conexão que muitas vezes a gente faz com algumas coisas, como a música liberta, né? Sim, tem tudo a ver com musicoterapia, essa estratégia, né? E o quanto isso te remete ao passado, aquela sensação, o ponto que você teve que ter força, né? Pra seguir em frente, né? Primeiramente, antes de mais nada, você pai atípico, eu tiro o chapéu, né? A gente que trabalha com TEA, a gente sabe o quanto é desafiador, mas o quanto é o verdadeiro amor, né? Não tem como descrever isso, né? Sim. É um amor puro, um amor azul, assim, algo incrível, cara. De se viver, de se experienciar, tudo. E vocês, assim, a gente sabe do tamanho da dificuldade, né? Da batalha, né? Do enfrentamento, né? A gente idealiza
um filho saudável, um filho perfeito. E aí, quando vem um diagnóstico, ele vem meio que acompanhado com uma sentença. E na verdade não é uma sentença, né? Já passaram-se anos, hoje você vê seu filho com outras potencialidades. Sim. Hoje você vê seu filho se desenvolvendo, crescendo, aprendendo, sendo, né, uma pessoa que tem as características dentro do espectro, mas vai ter uma vida, né? A gente consegue vislumbrar isso, né? Mas no começo é literalmente uma pancada. um enfrentamento mesmo, né? E aí, nos momentos que você precisa se reabastecer, puxar aquela memória, de volta com aquela lembrança, né? E aí, consequentemente, isso vai te ajudar no enfrentamento. Isso já é musicoterapia, sem você saber que era musicoterapia. Verdade. Que loucura. Já que a gente tá entrando nesse papo, vamos começar agora. Estávamos no Ramon Músico, né? Sim. Que tava com suas tribos, a gente conversou bastante disso. Agora eu quero saber como que a musicoterapia chegou para você, né? A gente tá falando de pessoas que estão tocando, você estava tocando lá com a galera, tá na correria, você fez bacharelado, né, Sim. de música, com certeza naquela correria para fazer essa carreira dar certo, a gente sabe que é bem difícil. E como que chegou a musicoterapia? Como que em você, por quê, de fato, né, isso te chamou a atenção? Porque isso é um cuidado com o outro, né? Sim. Ou você já sabia do tamanho do problema? Ou foi uma coisa que você descobriu no curso, sabe? Pô, musicoterapia, eu vou fazer, vai ser legal. Ou tipo, não, musicoterapia, né? Porque tem uma diferença. Eu sei o que eu vou trabalhar com pessoas que talvez sejam um pouco mais desafiadoras, eu vou ter que saber o que eu tô fazendo, né? Sim. E você sabia onde você estava entrando quando você começou o curso, ou foi descobrindo no decorrer dele? Cara, foi uma descoberta, né? Eu tava cansado da noite, né? Tava, cara, exausto, né? Então, assim, eu vinha há mais de 10 anos tocando por aí, e com uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente desconecta, né? Com o que eu tenho hoje dentro da minha vida, né? E a musicoterapia foi essa tentativa de mudança, né? Total, né? Então eu sabia que eu queria ser músico, eu sabia que eu queria tocar todos os dias, né? Eu fui professor de artes, né? No Colégio do Estado, durante 4 anos. Eu adorava dar aula, mas a coisa que eu sentia falta era ter o instrumento no colo, ali, né? Literalmente respirando o instrumento ali e tocando o tempo todo. E eu sabia que eu queria me voltar para o instrumento, mas na sala de aula dificilmente, né, eu poderia ter isso. Então foi essa estratégia, né? Então eu tinha uma namorada da época que era psicóloga, ela conversou comigo em relação a isso, plantou uma sementinha, e aí eu decidi acreditar, né? Falei, cara, vamos matricular, vamos ver o que é. E assim foi o primeiro semestre, assim foi o segundo semestre. E a coisa foi se construindo, assim, né? Virou, né, um projeto de vida, né? Um plano para minha vida, né? Eu sempre imaginava, naquela época que a gente estava próximo, que, cara, ia ser mais um detalhe da minha carreira. Eu ia continuar tocando à noite, ia continuar tendo aluno e alguns pacientes, né? Ia ser uma parte do todo. Mas com o decorrer do tempo, a vida de musicoterapeuta engoliu minha jornada como músico, né? E foi uma questão em tanto, assim, largar o último aluno, né? Foi bem triste pra mim, porque eu pensava que isso ia me acompanhar o resto da vida, né? A gente super ama, né, ver a educação acontecer, né? Mas o chamado pela saúde, o chamado pelo cuidado, fez mais alto, assim, né? Então... Foi algo que foi sendo construído, e aí quando deu tudo certo, assim, pra mim foi uma questão de tanto olhar pra parte da educação e falar, opa, chega, agora eu vou ter outra guinada na vida, agora eu vou me focar exclusivamente nisso, na saúde. E inevitavelmente, Rafa, o dinheiro também, cara. Não posso ser hipócrita e não falar em relação a isso, né? A educação é algo que brilha nos nossos olhos, algo que a gente ama fazer, tudo. Mas a saúde, cara, é outra perspectiva em relação a ganhos. Então isso eu consegui rastrear lá atrás, né? Vendo meus amigos da graduação de música tocando à noite e sofrendo, né, cara, com essa vida, né? Tendo os alunos e a gente vendendo almoço para comprar janta, literalmente, né? E aí eu vi na perspectiva da musicoterapia ter uma carreira mais estável, ter uma rotina mais para minha família, né?
Então eu tenho uma rotina difícil de ter que trabalhar muitas horas por dia. Mas eu sei que em alguns finais de semana que eu não tenha trabalho tocando como músico, eu posso ter exclusividade para minha família, posso viajar, posso fazer outras coisas. É bem interessante uma coisa, que mesmo você com essa rotina de musicoterapeuta, parte financeira, você falando que é uma rotina difícil, né? De bastante horas trabalhando, hoje mesmo você vai tocar já. Hoje é domingo, né, no dia da gravação, e daqui a pouco você vai tocar porque o baixo não vai sair da nossa vida. E eu acho legal esse ponto que ele trouxe, porque traz um tabu que a gente tem também, que é falar de dinheiro, né? Sim. Assim, tem hora que parece que a gente tá falando alguma coisa de errado, de falar, Sim. nossa, eu quero ganhar mais, e assim. E quando a gente para pra avaliar, poxa, você tem mais que ser mais bem remunerado mesmo, porque você está trabalhando diretamente na melhora da qualidade de vida de uma pessoa. Sim. Né? Mas ainda existe muito esse tabu de assim, poxa, eu não posso falar de dinheiro e tal, mas você tem mais que ser bem remunerado. Na verdade, o erro não está no profissional da saúde ser bem remunerado, está no profissional da educação ser tão mal remunerado. Exatamente. Né? Acho que esse que é o grande ponto aqui. É um abismo que a gente vive, né, no Brasil, infelizmente, né? E assim, eu também sou professor de graduação, eu também trabalho com as novas safras de musicoterapeutas. E assim, é literalmente pela profissão, assim, não é pela grana, exato. Né? E entender isso, né, cara? A gente precisa quebrar esses paradigmas, né? A gente precisa quebrar esses tabus e pensar nisso, né? Então lá atrás eu mirei nisso, eu sabia que ia ser difícil, mas eu poderia ter um potencial, né, em algo a ser explorado, né? Recentemente, né, em março eu estive em Portugal dando uma palestra lá, e a situação dos outros países, né? Cara, lá é um país de 10 milhões de habitantes com 120 musicoterapeutas. Então, assim, aqui no Brasil a gente... louco, gente. Discrepante, né? Cara, eu tenho muitos colegas que migraram, que estão lá há muitos anos, né? Um abraço pro Gustavo Araújo, Gustavo Gatino, amigos que estão lá há 14 anos, o Araújo está lá há 2 anos. E na oportunidade mesmo de literalmente abrir as portas, né? Aqui no Brasil a gente vive um mercado, cara, muito quente de musicoterapia, né? Não tem profissional que tem que estar empregado. Aí as clínicas, por vezes, pegam um profissional da educação com mau caratismo da clínica, né? De colocar um profissional que não sabe dos efeitos negativos da música ali, para ter um objetivo terapêutico com o paciente. E cara, existe a parte boa, mas esse termo que eu estou utilizando aqui, iatrogenia, são os efeitos negativos. Sim. Então, pode desencadear comportamentos inadequados no paciente, se não for tratado da maneira adequada. Então, tem que ter esse profissionalismo, o profissional tem que estudar muito, tem que entender o espectro, tem que entender a saúde, né? Eu vou pegar um gancho aqui, Ramon, rapidinho. Claro. Eu, como muitos aqui que me conhecem sabem, eu dou aula de música para os meus alunos, né? E em uma determinada oportunidade, eu tive uma aluna que era autista, mas eu não sabia, não foi dito a mim que essa aluna era autista, né? Então, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava tendo um aluno que estava tendo umas certas dificuldades que eu não tinha com outros, né? Sim. Ao mesmo tempo, uma certa facilidade que eu não tinha com outros também. Então, é uma coisa diferente para mim, eu não sabia o que estava rolando, né? Em determinado momento, eu pedi para essa aluna tocar o violão, né? Vamos tocar violão agora? Ela, não. Aí eu falei, não, mas vamos aí, é tão legal. Um segundo, não, né? Ah, mesmo? Não tem... Aí eu já caiu no choro. Já caiu no choro e um descontrole, né? Eu não fiz nada para atacar, né? Sim. Mas, de certa maneira, não saber com o que eu estava tratando e não ter o conhecimento do que estava acontecendo, talvez eu ataquei. De uma certa maneira, eu fui violento com aquela aluna, sem saber e sem ser a intenção. Invadiu o espaço sem a menor intenção, mas aconteceu. Não sabia o que estava acontecendo, mas eu acabei causando algo ruim para ela. Ela teve um descontrole, não queria aquele instrumento naquele momento, né? A gente no autismo chama isso de desorganizar. Né? O paciente ele ficou desorganizado com a tua conduta mais incisiva ali. Sim. Né? E eu não sabia. Então, o saber o que está fazendo, né? Saber com o que está ligando é muito importante. Então, provavelmente pegar alguém que vem do acadêmico e colocar numa situação não é o mais adequado. Pode causar algum dano a esse aluno, a essa pessoa, né? Sim, com certeza. Alguma coisa que não seja legal. Esse é um motivo, cara, de briga, assim, né? Agora falando como vice-presidente da PMESP,
Cara, infelizmente, assim, o oportunismo, né, das clínicas do autismo tá por aí. Sim. E aí, assim, chequem quem que é o profissional que trabalha com música com a clínica do seu filho. Eu até vou trazer um gancho disso, 2 pontinhos que eu acho legais. O primeiro, isso que você falou de, primeiro, um mercado quente, mas que ainda precisa fomentar muito. E a questão desse oportunismo, né? Eu acho engraçado se eu falo assim, eu trabalho no mercado financeiro e a gente vê que a gente está falando de qualquer assunto diferente e no final das contas a gente acaba caindo um pouquinho nesse papo de mercado, né? O Brasil é um país de dimensão continental, né? E, por exemplo, se você vai falar com alguém da área de seguros, ele vai falar, cara, o Brasil é um mar aberto para vender seguro, porque 10% da população tem seguro, o resto não entende a importância de ter um seguro de vida, um seguro de carro, enfim. Cai na mesma linha de raciocínio disso que você trouxe, né? É um país de dimensão continental que assim, ele urge por musicoterapia, mas ela não tem o fomento adequado para crescer esse segmento. Então, acho que esse é um ponto que entra muito numa seara que a gente traz no mercado muito, que é o quê? Antes de você vender um produto, é conscientizar a necessidade desse produto, que eu acho que falta essa educação financeira, essa educação no geral, na população, de entender a importância das coisas e não simplesmente ver preço, mas ver valores, né? Que acho que essa é a grande diferença. Às vezes o que você fala que é caro, musicoterapia, por dar um exemplo aqui, como a gente está falando disso, musicoterapia é caro. Legal. Da hora que você vê seu filho que estava travado evoluir 10 anos em 3 meses, foi caro? Exato. É o valor entrando na história, né? E essa questão do oportunismo, isso vai em muita coisa. Infelizmente, a tecnologia, do mesmo jeito que ela ajuda, às vezes ela atrapalha. Um exemplo disso que você trouxe, a gente tem quando você abre o Instagram, ficou na moda falar que, por exemplo, Coca-Cola Zero não engorda. Aparece 10 mil novo nutricionista aí falando, não, esquece a água, toma Coca, não é isso, né? Assim, é essa falta de responsabilidade para você vender o seu produto, vamos assim dizer, né? Então achei legal você trazer esses pontos, porque a gente vê que, infelizmente, assim, ela tem um lado muito grande para se percorrer nesse nível de consciência, né? Sim. Cara, o profissional qualificado faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E assim, é tudo muito caro, né? Cada congresso que a gente participa, cada aula, cara, é um investimento altíssimo, né? Que a gente tem que ter na carreira. E é o tudo ou nada ali. Exato. E pra gente que tá do outro lado do balcão ali, cara, é uma vida, cara. E assim, agora trazendo minha vida pessoal, a todo tempo eu fico pensando, quando eu tô de frente com um paciente, poderia ser minha filha. Poderia ser minha filha. Então eu vou dar o meu melhor, cara. Então, assim, você entrega a vida do teu filho nas minhas mãos, cara, existe uma janela neurológica de oportunidade, que a gente chama de podas neuronais. Existem os marcos do desenvolvimento em determinada idade, e se o paciente não atingir esses marcos de desenvolvimento, cara, dificilmente ele vai ter essa habilidade. Sim. Então, você tá numa corrida contra o tempo pro teu filho, eu tô aqui para ser o melhor para ele, e se eu não for responsável o suficiente e não me dedicar o suficiente para esse caso, cara, vai impactar o resto da vida dessa família inteira. Sim. Então, é caro, mas paga o preço. Porque faz toda a diferença, assim, né? De ter uma pessoa com alto nível ali, cuidando, dando o seu melhor, tudo. Porque a gente sabe, né? Dentro da música também, né? O oportunismo, assim, você vê professor que dá migué, que fica conversando muito com o aluno, que toca pouco, traz pouco resultado, né? Em música tem a estética musical, então você vê que o aluno teve um período de tempo ali que ele pouco evoluiu com aquele professor. Às vezes não dá química, com terapia também acontece de não dar match, não dar química entre esse vínculo terapêutico, né? E no caso do vínculo do professor. Mas você vê que, às vezes você olha, esse professor, nenhum dos casos dele foi pra frente. Com esse musicoterapeuta, os casos dele também não estão caminhando. O que será que é? Será que ele tá se preparando? Será que ele tá investindo na carreira dele? Como é que tá a cabeça dele? Né? A gente precisa entender também esse outro lado, né? Às vezes a pessoa tá numa fase instável, né? E aí, ser terapeuta, base desse pressuposto que você tá estável, que você consegue lidar com essas demandas pesadas, né? Lidar com essa carga emocional dessa família inteira que deposita em você a esperança de uma criança falar, Sim. a esperança de uma pessoa se comunicar melhor. Então, assim, a pressão é muito grande, né? Eu tenho que estar equilibrado dentro do meu dia a dia, na minha rotina,
para quando eu chegar na frente do paciente conseguir só dar o meu melhor, né? E a gente vê isso, né? Nem todas as pessoas vão ter essa mesma clareza, né? Sim. Tem gente que entra no oba-oba, tá quente, eu sou professor de música, você é musicoterapeuta, tá dando dinheiro, né? Ramon, eu quero te fazer uma pergunta agora, isso é uma coisa que vocês dois entraram sobre o preço da musicoterapia, e de ser caro e quais são os resultados, né? É lógico, pagar o preço vale a pena para os desenvolvimentos que o seu filho vai ter, mas e quem não tem essa condição? Encontra no SUS alguma coisa pública nesse mérito ou ainda não? Então, tá se formando as casas dos autistas, né? Aqui em São Bernardo a gente tem, né? O vereador Jorge Araújo foi um cara que apoiou a gente para fomentar a musicoterapia, para abraçar a causa do autismo e, consequentemente, abrir a casa do autista aqui, né? Então a gente vê isso acontecendo, né, nos municípios. Ainda é muito pouco, ainda é um conta-gotas comparado com a demanda que a gente tem, né? Hoje a gente tem um cálculo, né, de 1 a cada 31 crianças, né, é autista. Então, nem todas têm um convênio. Então. E aí o detalhe do SUS é essa fila de espera gigantesca. Então tem profissionais dentro do CAPS também trabalhando, né, com outras patologias, né, dependência química, pacientes de saúde mental, né. Eu trabalho dentro do Hospital das Clínicas atendendo só pacientes do SUS. Mas isso é uma parte da minha agenda, outra parte está toda dedicada ao autismo. Então, assim, mas tem que ter muita paciência, porque a fila é longa e os processos são longos também, né? Não é da dia pra noite que a coisa acontece. E, Ramon, isso também pode ser dito que é pela falta de profissionais ou não? Se tivesse esses profissionais quentinhos aí na prateleira, não estaria em uma situação diferente? Cara, a gente tem muitos problemas de política, muitos problemas de demanda, né? A gente estava conversando em off aqui o detalhe da regulamentação. Minha profissão de musicoterapeuta regulamentou em abril do ano passado. A gente tem a chave, só que essa chave não é eletrônica. Por quê? A gente não é reconhecido como profissional de saúde. Então, todo o esforço da PMESP em se aproximar do ministro Luiz Marinho, né, ministro do Trabalho, agora a gente vai ter uma reunião com o Padilha. Cara, é pra gente tentar abrir essa porta, né, de fato. Então, tem uma prescrição médica. Esse paciente precisa de musicoterapia? Seguir as tratativas, sim, esse questionamento. Porque, assim, o convênio tem muito advogado que é habilidoso, né? Nessas artimanhas de querer não pagar, né? E aí a gente tem essa dificuldade. Eu trabalhei 4 anos no convênio, né? Dentro da Mil, só sendo graduado em musicoterapia. E segui normal, os 4 anos, tranquilo, foi super bem aquela fase que eu tive lá. Agora que eu tô do outro lado do balcão, trabalhando em clínicas, eles exigem outra formação. Então eu preciso ser psicólogo e musicoterapeuta, fonoaudiólogo e musicoterapeuta. Então nossa intenção nessa aproximação com a política é abrir essa porta de fato e fazer a gente reconhecido como profissional de saúde. Então estamos nesse pé, né? A gente não sabe quando que vai acontecer, mas tem que acontecer, né? Porque assim, as famílias que são do autismo sabem, né? Musicoterapia é tratamento ouro, né? Para autismo. Então, todas as revisões bibliográficas mundiais, assim, dão musicoterapia como um bom tratamento, um tratamento eficaz, né? Porque não é estética musical como a música, assim, né? De tocar bem ou tocar mal, mas se comunicar tocando, né? Sim. Se esse paciente ele conseguiu manter o contato visual, se esse paciente ele conseguiu se expressar, né? Ali com o instrumento. Então, ali eu não estou avaliando se ele toca bem, ele toca mal, se ele consegue ler uma partitura, se ele consegue seguir uma cadência. Não. O que significou isso para ele? Ele conseguiu expressar a sua catarse ali, ele está num dia ruim, tocou tudo muito forte, porque, pô, ele está num dia ruim e saiu da sessão bem. Pô, eu estou cumprindo meu objetivo como terapeuta. Então, são muitas linhas dentro da musicoterapia, né? Assim como na psicologia a gente tem Lacan, Freud, né? São linhas mais analíticas, né? A terapia comportamental, que é uma linha mais incisiva, assim, né? Tô dentro desse contexto da linha comportamental. E dentro da musicoterapia a gente tem linhas que a gente escuta mais músicas com os pacientes, outras linhas que a gente toca mais, outras linhas que a gente conversa mais. E aí tudo vai variar da formação, né? Desse musicoterapeuta. Se ele tem expertise para isso,
quais instrumentos que ele domina para poder trazer para dentro da sessão. Se ele não domina instrumentos, ele tem que ter uma bagagem incrível de escuta para conseguir fazer o trabalho só com as músicas gravadas. Uhum. Então, o musicoterapeuta hoje, ele, para fazer esse curso, quais são as demandas para você entrar nesse ramo? Você precisa ser um músico, não? não pedem, a gente não tem um vestibular como música, a gente tem um vestibular de instrumento, um vestibular de teoria musical, né, como eu fiz, não temos. Não tem. E aí isso é um abismo gigante, um problema na nossa formação dos musicoterapeutas. Porque eles estão saindo da faculdade sem uma bagagem musical suficiente para atender um paciente. E aí cabe nós mais velhos, que eu tô 10 anos nessa praia já, Rafa. Uhum. Cara, pegar no pé e falar, ó, estuda instrumento, pega o violão, tira as músicas do paciente, traz outras coisas pro setting, tenta melhorar essa voz. Porque tudo isso influencia no processo, né? Não é estética, mas se eu não tiver o mínimo para oferecer pro meu paciente, eu não consigo oferecer nada para ele. Então, deixa eu pegar aqui um gancho pelo que você falando assim, nós temos que ficar preocupados com o profissional, o musicoterapeuta que está atendendo nossos filhos. Sim. Temos que ficar que talvez esse profissional esteja, talvez, né? Hoje a gente pode encontrar alguns profissionais que não estejam tão bem preparados para essa função. A gente teve um problema gigantesco da formação, que são as pós-graduações. Porque, assim, o pós-graduado ele tem um tempo menor, né? Uhum. E aí, assim, a gente tem pós-graduações excelentes que vão se voltar para a parte musical. Né? Por exemplo, se você fosse fazer uma pós-graduação, cara, você tá com a parte musical resolvida. Uhum. Então, isso não seria um problema para você se aprofundar dentro da musicoterapia. Mas para outras pessoas que vêm de outra carreira, o cara é publicitário, foi fazer musicoterapia e não toca instrumento. Aí complicou. Mas depois dessa pós, ele já pode atender? Sim. Que doideira. Mas... É complicado que a pós ela não linka com a primeira graduação, né? mesmo? Você fez uma primeira graduação qualquer que seja, você faz o que você quiser de pós. Aí isso é parte da lei, né? Uhum. Então a gente tem até 2026, abril de 26, são 2 anos da regulamentação da profissão, para ter pós-graduados em musicoterapia. E aí nossa dificuldade agora tem sido essa, porque tem chegado muitos profissionais sem o preparo necessário, né? Eu trabalho com muitos mentorados, né? Tenho diversos mentorados. Cara, eu tenho um mentorado que, o cara fez Fundação das Artes lá atrás, né? O cara trabalha com a PAI, né? Ele é professor de educação especial. Então, ele tá inserido no universo e para ele não sabe, algumas coisas técnicas ali, mas ele desenrola com o paciente. Então, tranquilo. Mas pro cara que tá totalmente cru, que não toca um instrumento decente e para chegar na frente do paciente ali é complicado. Então, eu acho que tem que ter essa checagem da família típica, né? Não, e eu acho que eu até faço um complemento aqui, que isso vai além da musicoterapia, né? Eu acho que não só família atípica, mas todo familiar ele tem que ficar muito de olho em quem está atendendo o seu filho. Mas o familiar, né, atípico, mais ainda. Vamos fugir da musicoterapia. A gente teve um caso recentemente aí que ficou famoso no jornal, de uma mãe que estava desconfiada de como acho que o filho autista, não lembro se era filho ou filha autista, estava sendo atendido pelos terapeutas tradicionais, terapia ocupacional, etc. Botou um celular dentro da mochila para gravar e pegou um baita escárnio sendo feito pelos terapeutas com a criança, xingando a criança, tudo. Então, assim, né? Então, assim, até que ponto é viável uma terapia onde você deixa a criança na clínica e vai fazer outra coisa da vida para buscar daqui a pouco, né? E até aproveito esse assunto para entrar num gancho aqui de uma pergunta que eu queria te fazer. A gente está falando aqui da musicoterapia, tem outras perguntas que a gente quer fazer, mas uma que eu acho que legal que pega o gancho é como que vocês direcionam a família, né? A importância da família nesse processo, né? De terapia, porque não adianta só a criança e o terapeuta, tem que ter a parte da família também. Sim. Como que vocês direcionam isso? Assim, o ideal, né? Eu trabalho em 4 clínicas atualmente, mais o Hospital das Clínicas. São modelos diferentes. Uhum. Tem modelos que dá para dar um feedback para a família ali, né? E esse é o que mais me agrada, né? Por trabalhar muitos anos em convênio, acabou a sessão, eu bato papo rapidinho com o pai ali. E aí você é meu braço terapêutico em casa. Então eu vou te instruir a você escutar uma música, a trabalhar um complemento de melodia, a trabalhar o contato visual
do seu filho com você, a fazer atividades musicais em casa que vão impactar no desenvolvimento dele, e quando ele voltar para a minha sessão, ele tá mais apto ali. E aí, esse é o que eu mais acredito, tudo, mas nem tudo é o ideal. Tem muitas famílias que trabalham, tem famílias que deixam o paciente de manhã na clínica, vão trabalhar e vão buscar só no final do dia. Então, existem muitos modelos diferentes. A gente tenta se comunicar, às vezes, por relatório, às vezes por WhatsApp. Nem sempre é possível, né? Sim. Mas, para mim, o ideal é esse, né? Ter esse tete-a-tete ali quase que sempre, né? Sim. Como é que tá? Você tem ouvido o quê? Eu tenho ouvido tal repertório. Olha, tem respondido bem a isso. Porque você tá todo dia com seu filho, Sim. né? Então, as impressões que você tem ali são as impressões que eu preciso para ter ideias e poder trabalhar dentro da sessão com esse paciente. Fazendo um paralelo, é mais ou menos aquilo que a gente discute muito com relação à escola, que a escola ensina. Quem educa são os pais, né? Tem Sim. que ter esse bate-bola, né? Sim. E é uma dica que eu dou muito, assim, para quem conversa, assim, quem tá entrando nesse mundo aí dos neuroatípicos. Não adianta você jogar a responsabilidade do tratamento do seu filho pro médico, pro terapeuta. Lógico, ele tem o conhecimento técnico para tal. Mas você não pode jogar para ele e falar, bom, agora ele cuida aqui e eu vou fazer minhas coisas. Não. Tem que ter a parte, né? Tem que ter a parte da família de estar ali presente, porque senão é igual a escola. Tem que ter a lição de casa. Senão o moleque no outro dia já esqueceu tudo que ele aprendeu na escola no dia seguinte, né? Tem que ter mesmo essa parte mais próxima que infelizmente acontece muito de só jogar pro terapeuta. Bom, o terapeuta tá aí para isso, ele vai e resolve. Não, tem que ter a família junto. Sim. E esse é um dos pontos, assim, Fábio, da não evolução, assim, né? Você não tem uma adesão firme da família ali, cara, às vezes o processo dá uma travada, dá uma estagnada. Sim. E aí você não sabe, pra onde tá indo tudo. Eu falo pra família fazer esse treino, fazer isso, fazer aquilo. O moleque chega em casa, fica na frente da TV o tempo todo. Sim. Então todo o trampo que eu tenho com os outros colegas lá, sabe? Então precisa ter esse ajuste fino, né? Sim. A gente sabe dos desafios que é a nossa rotina aqui em São Paulo, que é loucura total, né? Sim. Mas é isso, cara. Então eu preciso ter esse contato com você, preciso ter um bate-papo ali, preciso ter uma devolutiva, né? Tem clínica que marca devolutiva semestral, né? Então de 6 em 6 meses eu sento com você e mostro os gráficos. Sim. Teu filho evoluiu nisso, isso aqui deu uma estagnada, aqui precisa melhorar, aqui precisa... Então a gente vai ajustando isso, né, dentro da sua expectativa. Sim. E dentro daquilo que a criança está respondendo, né? Legal. Lembrando que não tem milagre, né, cara? Tem trabalho. Exato. Né? Exato. Até um ponto que a gente conversou fora do... Né, você conversou em off, eu até vou trazer de volta, que é um ponto que a gente vê que funciona, né? Eu tava comentando, né, com o Ramon, meu filho, até 2 meses atrás, ele ficava extremamente irritado de você cantar perto dele. Né? Assim, você começava a cantar assim, eu tô sempre cantarolando, ele, para de cantar. Eu comecei as aulas de cavaco, né? E eu tocando o cavaquinho. Quando eu tô cantando o seu cavaquinho, ele, papai, pega o violão pra cantar. Né? Que ele chama o cavaquinho de violão. Aí eu começo a tocar o cavaquinho, ele já começa a dançar, eu falo, você quer aquela música tal que ele gosta? Ele gosta muito de Revelação, Xande, manda aquele vídeo pra gente. Eu começo a tocar lá, ele já começa ali a dançar, você vê que quebrou uma barreira dele, né? Sim. E numa coisa boba, não fiz uma musicoterapeuta, como eu não levei ele para musicoterapeuta. Eu em casa, sem querer, já quebrei uma barreira. Imagino o que a musicoterapia vai fazer nessa quebra de barreira, né? As famílias que têm uma cultura musical, cara, são profundamente impactadas pelo tratamento, né? Porque assim, se já tem essa rotina, né? Por exemplo, se você tiver um filho, cara, consequentemente, ele vai lidar com instrumentos no dia a dia. Ele tem um pai que, cara, tá ouvindo música, né? Tá arrumando a casa e liga o rádio pra rolar alguma coisa. Então, assim, vocês já têm essa cultura musical, né? Sim. Agora, uma família que não escuta, que não tem interesse, que não tem instrumentos, aí fica um pouquinho mais difícil. Sim. Né? A gente escuta o que meu filho escuta. Mas você esqueceu daquilo que você gosta, né? Ele precisa aprender aquilo que você gosta. Raiz também. É bom, sempre é bom. Sempre. Raiz, né? Ramon, agora eu vou abrir um assunto polêmico. Polêmica aqui, né? Lança. Na verdade, não sei se você lembra, a gente fez um
um Fala Mais Joga. Eu chamei o Ramon na época, a gente tava dando aula junto lá na escola, e falou, Fala Mais Joga, e a gente entrou nesse assunto e deu uma certa treta, eu contra você, Ramon versus Rafa. Brincadeira, tá? A música tem poder, entre aspas. A gente pode ver você como musicoterapeuta mais do que... Eu acredito muito nisso, que a música tem poderes, né? Na verdade, uma das frases da You Can Play é somente a arte tem o poder de mudar o mundo. Eu acredito numa pegada meio grande, assim, né? Eu sou muito, muito nessa praia. Só que ela também tem o poder de fazer o mal. Sim. Né? Sim. E aí eu queria que você, como musicoterapeuta, me dissesse o quanto letras, que talvez está falando coisas não tão legais, o quanto... eu acredito que principalmente a parte da letra, nenhuma parte rítmica vai fazer algum mal, trazer algum dano a alguém, né? Tudo traz na verdade, benefícios, né? Seja qual for o estilo musical. Mas quanto letras e quanto isso pode impactar no desenvolvimento de uma criança? Quando eu falo letras, para vocês entenderem de fato, letras que falem de violência, letras que falem, que sejam muito sexualizadas, ou letras que talvez falem de muita ostentação, né? E eu estou falando de letras, né? Uhum. O quanto isso pode impactar no desenvolvimento de uma criança, né? Acho que um adulto que já tenha uma cognição já, tudo no lugar, né? A terapia tá em dia, né? Eu acredito que isso não vai fazer muita diferença. Ele ouviu alguma coisa falando algo que ele não concorde. Porém, numa criança que tem talvez o pai não tá acompanhando, que tá vendo no TikTok, nas redes sociais, músicas, imagens, que talvez isso vai impactar negativamente. Isso eu não tô falando de nenhum aspecto, né? Tô falando de qualquer criança como um todo. Então, Rafa, cara, eu acho que tem que ter uma curadoria dos pais ali, né, em relação àquilo que a criança está ouvindo, né, eu acho que precisa ter um acompanhamento ali, né, ouvir, entender, mas existe o aspecto cultural também, né, então, assim, hoje o funk, o trap são realidades, né, dentro do nosso universo musical, e não adianta remar contra a maré. Se você querer proibir teu filho de ouvir, ele vai querer ouvir. Mais ainda, né? Porque os amigos ouvem tudo. Uhum. É uma questão cultural da geração deles, cara. Não cabe a gente querer julgar ou querer... Então tem que entender, cara. Tem que tentar se aproximar. Tem que ser uma ponte, uma comunicação com o teu filho. Não pode ser algo que rompa com ele, né? A gente precisa se aproximar, né, dessa realidade. A música... como um todo, ela é uma demonstração cultural do que está rolando em determinado local. Sim. Né? Você tem uma imagem do que está rolando, socialmente falando, em cada região, sobre o que essas pessoas estão ouvindo. Né? Sim. A gente não pode remar contra a maré. Então, qual seria, talvez, uma abordagem dos pais para que isso não faça tanto mal? Né? Ou, se isso realmente faz... parte do pressuposto que você concorde que isso possa fazer algum mal, né? Mas se faz mal, como combater? O que seria uma coisa, musicalmente falando, que nós poderíamos aplicar com os nossos filhos para que essa música não seja tão dolosa, se você concordar que seja. Assim, tenta fazer um jogo de turno com ele. Pô, senta com ele e fala, ó, eu vou ouvir uma do papai, uma sua. Uma do papai, uma sua. Uhum. E aí, consequentemente, você tá mostrando as suas raízes, tá mostrando aquilo que é interessante para você e você tá se comunicando, né, com o teu filho através do repertório que ele gosta de ouvir, né? Cara, a música tem efeitos negativos sim, né? Pra você ter ideia, Rafa, a máquina de guerra nazista tinha música dentro dos seus instrumentos de tortura, né? Nossa. E cara, é realidade, né? Infelizmente isso. A gente sabe que existem esses efeitos negativos, falando especificamente, né, da letra, né? O processamento musical ele se dá no encéfalo inteiro, em todo o cérebro. A área da fala ela é específica, uma área específica do cérebro. Então, assim, para trabalhar concentração com o paciente, às vezes a gente busca músicas instrumentais, porque eu quero cortar essa frequência da fala, essa região que especificamente responde por isso, e tentar trabalhar mais profundo com esse paciente através do repertório instrumental. Então, às vezes, sugerir algo novo, algo instrumental, sugerir algo que você gosta, né? E aí, pouco a pouco, ir expandindo isso, né? Porque
querer brigar, querer bater, cara, é difícil, né? A gente é uma treta perdida. Ele vai ter a escola, ele vai ter acesso em outros lugares. E aí, se não tem essa abertura nossa como pais, né? Como pessoas mais velhas, né? De, opa, vamos então entender esse universo. Pô, você gosta desse artista? Ah, o papai vai ouvir junto com você. Cara, eu acho que tentar minimizar o dano. Isso que ele trouxe é legal, até essa questão de instrumental e tudo. Mercado financeiro é um mercado que requer muita concentração em muitos momentos, né? Todos, mas assim, aqui a gente tá falando de mexer com dinheiro, não tem jeito. Uma das músicas, tem ideia de qual é uma das músicas mais tocadas em fone de ouvido de quem tá se concentrando, trabalhando em mercado financeiro? Música clássica. Música clássica, orquestra. Você vê assim, muitas vezes o pessoal, poxa, vamos sair na sexta-feira tomar uma cerveja? Não, vamos lá no Teatro das Artes que vai ter uma ópera lá. O povo começa a gostar disso exatamente por isso, por esse nível de concentração que traz, baixa adrenalina, baixa intensidade, você se concentra melhor. É um ponto bem legal que você trouxe aí, porque é uma coisa bem... O texto, ele é muito direcional, né? Isso. Ele te sugestiona alguma coisa. E mesmo se seja em outro idioma, você vai dominando os outros idiomas também, né? Vai passando o tempo, você tanto ouvir inglês, pô, consequentemente, você arranha, cara, você desenrola, né? E o texto, ele te traz essa sugestão, né? Ele te traz uma roupa. Agora, instrumental não, cara. Você veste com a roupa que você quiser e vai embora. Ele te conecta com você mesmo, sim, vamos dizer assim. É muito legal. Agora eu queria entrar um pouco na neurociência, né? Que eu queria muito entender coisas que acontecem com a gente ouvindo música. Agora, saindo um pouco de aspectos, né? Falando de todos, né? Sim. Como todos, assim. Eu gosto de voltar um pouco à minha infância e eu era muito ansioso. Eu era muito ansioso a ponto de morder meu dedo, sabe? Eu ficava, vai ter prova, vai ter... E começar a estudar música foi algo muito determinante que me ajudou bastante, né? E quando eu comecei a estudar música, aí as coisas começaram a mudar. Porque eu comecei a ouvir coisas, assim, totalmente diferentes por curiosidade, que me faziam muito bem. E a música clássica entrou em um nível muito hard, assim, pra mim. Não sei, eu acredito que aquela música tinha o poder de me tirar da onde eu tava na questão ansiosa, né? Mesmo, assim, eu ouvia CDs de bar, assim, deitado na cama e tipo, até que eu acalmava, sabe? E eu queria entender uma das coisas que eu acho incrível nesses momentos que eu tinha e eu tenho até hoje. Às vezes eu toco um acorde que eu gosto, Ramon, no piano, então é mais arrepia até a alma. é mais esse piano que ele vem com ele martela, é um piano acústico que eu tenho aqui, que dá uma pancada, assim. Na hora, Ramon, na hora, arrepia todo o corpo, assim. O que é isso? O que acontece aqui que faz isso acontecer? Então, o processamento musical, ele não se dá só na audição, né? Pensa assim, o córtex auditivo está do lado sensorial. Então, você bateu o acorde, você vai ter a sensação, né, do som, né, reverberando dentro do seu corpo. Ai, que louco. Existe um trabalho muito legal, né, dos musicoterapeutas que é vibroacústica, né? Então, cama sonora, né? Não sei se você já viu, a gente deita o paciente e a cama tem várias cordas embaixo, a gente vai tocando essas cordas, essa vibração, ela sobe, né, através da vibração pro paciente, e aí, consequentemente, ele vai estar mais relaxado. Nossa, que da hora, cara. Então, cara, já é realidade, assim, na Argentina eles são gigantes, né, dentro da vibroacústica. A gente tem aqui em São Paulo colegas que fazem um trabalho excelente com isso, e é isso, assim, né, tá tudo ali, muito próximo, Rafa, né? Falando do encéfalo, falando do nosso cérebro. Então, você ouve, não é só audição, é tudo que está sendo trabalhado ali, emoções, né? Coisas mais profundas, voltar ao passado, estar no presente, trabalhar traumas. Então, a música literalmente é uma passagem no tempo, né? No meu trabalho do Hospital das Clínicas, são pessoas típicas, não são atípicos lá. Então, são pessoas que têm diversos tipos de patologias diferentes, né? Depressão, ansiedade, transtornos, né? E nosso trabalho é impactado dentro da música instrumental lá dentro, né? Então, eu trabalho num protocolo que tem mindfulness, né? Um trabalho de psiquiatria somatopsíquica. A gente Desculpa, Ramon, fala de novo. Psiquiatria somatopsíquica. Eu vou precisar te perguntar. Desculpa, tá? Vou precisar... Explique o que isso significa. Cara, foi criado, né? O protocolo pela doutora Renata, inclusive um beijo pra ela. Ela gentilmente me convidou para participar. É um protocolo que as respostas vão estar através do corpo, né?
Então tem os passo a passos, né? O grounding, que ele vem da bioenergética, é um enraizamento, né? Que você vai, tipo, se conectar com o seu corpo. E ali, através das trilhas que ela me proporcionou para que eu tirasse de ouvido e atendesse junto com ela, são todas trilhas de yoga, são todas trilhas dessa música mais de meditação, mais contemplativa. Né? E através de cada passo, né, desse protocolo, a gente trabalha determinada situação. Então, por exemplo, tem um passo que ele é da mudança. Então, eu convido você, no estado alterado de consciência que você está ali comigo, a tentar trabalhar algo para mudar dentro da sua vida. Né? E aí, a gente propõe dança, são diversos textos junto com a música junto ali, e a gente vai trabalhando esses traumas com o paciente. E assim, o resultado é incrível, né? Que legal, cara. Dos pacientes, assim, né? Pessoas que estavam com muitas dores, que o linear de dor diminuiu, pessoas que estavam com dificuldades, né? A gente teve um exemplo de um jogador compulsivo, né? E ele, ele fazia esse processo, esse passo a passo, e aí, consequentemente, ele conseguia não ter o gatilho de jogar. Então, pra gente, assim, que tá do outro lado, é um baita impacto, né, na vida dessa pessoa, né? Tinha uma senhorinha lá que ela, inclusive, andava de bengala, todo dia de manhã, ela fazia, ao chegar no trabalho, esses passos que a gente ensina dentro do protocolo. E aí ela tava mais apta para trabalhar, mais bem disposta, tudo. Então, são coisas que se conectam, né? Eu tô inserido dentro da medicina do estilo de vida, e aí todos os pilares da medicina do estilo de vida, que é atividade física, então escolher um playlist decente para você treinar, pra você ter mais vontade. E aí isso é muito cultural e individual para cada pessoa. E realmente traz energia, né? Quando eu certeza. coloco algumas músicas, tipo, a lá Metallica, eu corro feito um louco, cara. Mas é verdade. Tipo, Eu que sou assim do samba, assim, tem uma frase clássica do samba que é: não tem gente triste no samba. Exato. Né? Você não, assim, você tá triste, mas quando você tá lá dentro do samba, você não consegue, né? Então, assim, cada estilo musical ele tem mesmo uma forma de te responder, de responder o teu corpo. E é legal até isso que você traz, porque o corpo ele responde muito, né? Assim, na neurociência, né? Sim. Eu dou um exemplo, até me uso como exemplo aqui, quando eu trabalhei numa instituição, que eu não vou fazer propaganda, né? Mas tem uma instituição que eu trabalhei bastante tempo e que teve um momento que me gerou um estresse de eu ter alopecia que minha cabeça, até pensando no degrau esportes, minha cabeça tava parecendo uma bola de futebol, assim, cheio de buraco, assim, faltando. E é exatamente isso, é o corpo respondendo. Fala, cara, tem algum problema aqui psicológico que tá te afetando, né? E a mesma coisa é o inverso, né? Quando você tá num ambiente, né, que a música, por exemplo, ela te traz esse ambiente saudável, o seu corpo responde a isso, né? Você tá assim, no momento triste, no momento ali desanimado, você tá num ambiente musical favorável, você esquece daquilo naquele momento e consegue ter uma alegria, mesmo que momentânea, né? Então, assim, acho muito interessante isso de como a neurociência, ela mexe muito no nosso corpo e é um ponto que eu acho que naquela linha de raciocínio de consciência que eu falei, a gente precisa muito parar de negligenciar nosso cérebro, que geralmente é o que a gente deixa para depois sempre, né? Sim. A gente se preocupa muito com o coração, a gente se preocupa muito com o fígado, com isso, e a cabeça sempre fica, não, depois eu vejo isso aí. Quando você tá trabalhando, você não tem tempo de ter dor de cabeça, né? Você não tem tempo de ter problema. Cara, cuida dessa parte que é a principal, que é ela que manda em todo o resto. Não, né? ela que manda em todo o resto. Ela que manda em todo o resto. Quando ali o bicho pega ali, o corpo inteiro cai. Sim, Né? Todo o corpo que você cuidou cai. Exato. Quando ali o bicho pega. Quando ali fica um pouquinho fora do lugar, a coisa precisa ter, a gente precisa quebrar esse tabu, terapia é para todos, né? Terapia é um caráter preventivo. Não é quando você tem um incêndio que você quer apagar um incêndio e pagar o terapeuta pra ele resolver a tua vida. Cara, você tem que cuidar quando você tá bem. Eu já ouvi, inclusive, isso aí que você falou tá bem engraçado. Eu já ouvi de pessoa, quando eu tava conversando, eu falei, não, hoje eu não consigo fazer tal coisa porque eu tenho terapia. Pessoal, você? Eu falei, eu vou fazer a terapia. Nossa, tão estranho ver um homem falando que faz terapia. Cara, ele tá em 2025, né, gente? Pelo amor de Deus. E se você, isso que você falou do caso preventivo, eu acho que é muito importante, assim. Sim, né? sim. Às vezes você vai deixando algumas coisas algumas situações, algumas paradas em você, digamos assim, não cuida. Quando vem um incêndio, você se pega totalmente sem a mangueira para apagar. Sim, sem a ferramenta Sem a ferramenta para apagar. Aí você tem você cai de uma maneira
complexa demais, né? Pra se você se conseguir reerguer. Então aí corre atrás da terapia que podia ter te ajudado. E aí fica difícil, do outro lado do terapeuta fala, meu, a casa já caiu. Eu não consegui te ajudar. Eu tá até um gancho, até um ganchinho eu tenho uma pergunta aqui nessa linha. Tem algum mito da musicoterapia que você gostaria de aproveitar um ensejo para desconstruir? Tipo, farmacopeia musicoterapêutica, né? Que você escuta determinada frequência, ela vai te dar isso. Uhum. Cara, não é receita de bolo. Cada um tem uma cultura. Se eu vou te atender, cara, eu vou fazer uma anamnese completa. Eu vou entender, tipo, como é que é o seu universo musical, como é que é a tua vida, como é que é a tua relação com a música. Não dá pra ser a torta direita. Pra você ouve um Nirvana aqui, pra você pega um Xande de Pilares aqui. Cara, não, 3 vezes de Xande ao meio-dia. Não. O que mata aquele diagnóstico de Instagram que a gente fala muito. Sim. Me dá algo pra acalmar, né? Uhum. Musicoterapeuta, eu quero uma música pra me acalmar, tal. Isso é engraçado, cara. Isso é engraçado porque da minha vida, eu gosto de separar ritmos pra determinadas situações. Eu acho que fazem bem pra mim, né? De determinados dias eu tenho pavor a determinados ritmos que eu antes era... Isso muda dependendo da minha... Onde eu estou, né? Uhum. Depois de alguns traumas, digamos assim, por um determinado momento eu fiquei com pavor de música no total. Não quero ouvir música, cara. Não quero ouvir passarinho. Eu quero ouvir outra coisa. Não quero ouvir música, né? E isso deve acontecer também com todos. A gente não pode falar que isso aqui vai funcionar pra tal coisa, pra tal pessoa, porque pra ela não faz sentido ainda, ou nunca vai fazer, e assim por diante. Mas eu gostei dessa da receita. Eu vou colocar aqui, meio-dia, compasso do criador, salgadinho, ajuda a gente. Eu acho bem válido. Então, é isso, assim, né? Cara, façam terapia, né? Eu, num processo de 14 anos de terapia, cara, tem que pagar, não tem jeito. O crescimento é um investimento em si mesmo. Uhum. Então, se você quer determinada coisa na sua vida, paga o preço, cara. Sim. Né? Eu vou até aproveitar o gancho aqui. Eu tô parecendo o Capitão Gancho aqui, pegando. Nesse ponto que você trouxe, paga o preço, etc. Como você falou, é individual. Não dá para ter receita de bolo, porque o Rafa é uma pessoa, eu sou outra, você é outra. Então, assim, para cada um vai funcionar de uma forma. Só que a gente sabe que a pessoa, ela tem, né, principalmente no caso principalmente dos neuroatípicos, a família principalmente muito mais expectativa. E lidar com expectativa é complicado, né? E eu queria saber mais ou menos como que funciona, por exemplo, quando o resultado ele está indo mais lento do que a família espera. Como que se lida com isso, nesse controle da ansiedade da própria família, que às vezes impacta mais do que a questão da atipicidade em si. Como é que lida com esse tipo de situação? Assim, família típica precisa ter um processo, né, em paralelo, né? Inclusive tem liminares de saúde em clínicas que eu trabalho, que assim, a liminar é tão completa que inclusive o psicólogo pro pai, cara, tá embutido. Que bom. E cara, tem que passar e você estando bem, a criança tá bem e eu consigo desenvolver meu trabalho bem. Então, assim, todo mundo tem que funcionar, né? A escola, a terapia, a casa. Se esse triângulo não estiver se conversando e as coisas não estiverem estáveis, essa família, esse paciente está passando por um problemaço dentro de casa, cara, é difícil, né? Sim. A criança chega num processo de estagnar, não é porque eu sou mau profissional, é porque a tua casa não tá bem. Sim. É porque, na escola, às vezes, tá acontecendo um bullying lá que a gente não sabe. Então, tem que estar todo mundo ali bem em harmonia pra coisa andar. Do contrário, cara, fica difícil. Eu até fiquei surpreso com essa questão de, nessa liminar, incluir a terapia dos pais. Eu não sabia disso. Isso é extremamente importante, cara. Sim. Isso faz muita diferença. E até abordando isso, assim, né? As liminares, assim, é uma dificuldade, a gente sabe, se aproximar do advogado, Sim. tudo, é um constrangimento pra família. Mas dentro desse universo azul que eu vivo, cara, é onde a gente consegue dar um melhor tratamento, né? Então, assim, são os melhores profissionais, são as pessoas que estão mais bem preparadas, as pessoas que vivem essa rotina, que nem eu tô há 10 anos nessa praia, há tantos e tantos anos, que tem muita experiência. Do contrário, assim, você tem muito recém-formado, pessoas que acabaram de sair da graduação, não que não tenha seu mérito, óbvio que tem o mérito,
Mas é o detalhe, assim, né? Às vezes você precisa de mais, então você precisa ir por outro caminho, né? E aí, assim, judicializar se transformou em um bom caminho para as famílias atípicas, né? Por conta de ter um tratamento decente, ter profissionais qualificados e tudo mais, né? Ontem eu estava até conversando com um rapaz, meu filho ele tá fazendo uso do canabidiol, né? Sim. Que o psiquiatra receitou e é um medicamento caro, né? Sim, eu sei. E aí a gente estava conversando ontem com um rapaz, assim, aquelas situações totalmente aleatórias, a gente foi ver colchão, enfim. E aí o rapaz estava conversando com a gente lá da loja e ele falou que ele tem um irmão autista e que ele conseguiu, através de liminar, né, na justiça, que o governo, né, conceda o canabidiol para ele e, poxa, pelo que ele falou, assim, recebe já numa leva o medicamento pro ano inteiro, né? Então, assim, é um ponto disso que você trouxe. Mais um daqueles tabus, né? Ai, que vergonha, vou entrar na justiça e tal. Cara, você tem que fazer. Mãe, pai de atípico, como mãe e pai de qualquer criança, tem que se preocupar com o filho. Não com o que fulano, X ou Y vai pensar. Sim. Né? Porque não tem vergonha nenhuma você estar fazendo o que for preciso pelo bem-estar do teu filho, né? E, de novo, eu achei muito bacana essa parte que você trouxe, que eu não fazia ideia dessa liminar trazer também a terapia para os pais, que é fundamental. Então, até que ponto a gente vai ficar se minando e minando o desenvolvimento do filho por conta de tabus, né? Sim, sim. Tem uma frase que eu acho muito legal e muito pertinente, que é quem cuida de quem cuida. Né? Quem cuida daquele que cuida. Exato. E aí a gente está falando dos pais, né? E eu queria perguntar dos terapeutas, assim, qual que é o cuidado que o terapeuta tem que ter com a sua própria saúde mental, porque, querendo ou não, ele está na frente de pessoas, ele está cuidando, ele está tratando, né? Como que funciona? Rafa, assim, terapia é indispensável, né? Tem que ter. E supervisão e mentoria. Então, assim, hoje meu supervisor, meu mentor, um musicoterapeuta consolidado mundialmente, né? O Gustavo Gatino. Ele mora em Portugal, dá aula na Dinamarca, vem sempre pro Brasil. E, assim, muitos livros publicados. Ele é um cara, mano, incrível, incrível. E ele cuida de você, digamos assim. Cara, o que é o supervisor? Ele é um musicoterapeuta mais experiente, com mais gabarito que eu. E ele vai me dar o norte dentro dos meus casos. Ó, aqui travou aqui. Tenta aplicar isso, tenta fazer aquilo, né? Ele, como, mesmo ele estando do outro lado do Atlântico, a gente consegue ter, através da internet, essa proximidade. E aí ele vai meio que me direcionando para a carreira, né? E para os meus casos dos meus pacientes também. Nossa. Então, assim, eu tenho muitos mentorados, né? Que eu dou supervisão. São pessoas que estão chegando no mercado e que vão precisar da minha influência para entender como é que está o processo deles, como é que está caminhando. Mas nesse caso, você como mentor e como mentorado é o trabalho com o próprio paciente que está sendo ali estudado por esse time, digamos assim. Sim, não só, mas eu preciso saber da tua saúde também, como é que você como é que tá a tua rotina. Você pergunta sobre a saúde e tá cuidando também sim, você tem que estar bem, cara, para atender. Lógico. Então eu preciso entender como é que tá as tuas expectativas em relação a esse caso, como é que tá você individualmente, né, dentro de casa, como é que tá a sua... Você tem um mínimo, né, tem que ter uma base sólida, beleza. A gente pode construir daqui. Em casos de bugs, né? Bugou o nosso terapeuta. Seu burnout. Travou. Começou a tremer e tá babando, assim. Brincadeira. O nosso terapeuta deu um burnout que não é possível atender. Ele é afastado, ou ele é mandado embora, né? Nesses momentos, assim. Cara, como que funciona? Assim, tem prestadores de serviços ou são CLTs? Como é que funciona essa questão, assim? Cara, hoje em dia a pejotização engoliu, assim, a gente tem direito trabalhista nenhum, cara. Infelizmente. A gente é pressionado para abrir uma empresa e aí, cara, esquece. Eu tenho todas as obrigações ali e preciso cumprir e eu sou empresário, entre aspas. Cara, tá mal, vai para escanteio. Cara, tu não tem garantia nenhuma que você não tem direito trabalhista. Você tem que absurdo, cara. Tem que voltar rápido. Então, você precisa fazer essa terapia de manutenção, você precisa estar bem, precisa estar no equilíbrio para que isso não aconteça.
Porque se acontecer, você não vai conseguir atender. O mundo do autismo é essa pressão o tempo todo. A família tá do outro lado me pressionando, meu patrão tá me pressionando, o paciente na minha frente tá me pressionando. E assim, é literalmente uma guerrilha, cara. Se eu não tô com o mínimo de equilíbrio ali, cara, eu não consigo desempenhar um bom papel. Então, é difícil. Mas, cara, deu problema? Tira umas férias. Tirou as férias, resolveu, opa, acho que você tá trabalhando demais. Não será remunerado essas férias. Óbvio. É melhor. Então, a gente tem que pegar uma cartilha aqui dos cuidados que o musicoterapeuta ou qualquer pessoa nessa... Tem que ter um planejamento financeiro, Na verdade, né? Precisa sim. juntar uma grana. PJ como um todo, Sim, né? sim, Então, não vamos falar só do musicoterapeuta. Sim, a gente falou dele porque é um caso, mas toda pessoa que trabalha nessa área tem que ter um plano para a hora de sair fora. Isso, inclusive, é um baita episódio para discussões sobre essa questão CLT-PJ. Porque se tem muito mito e muita venda, né? A respeito de ambos os segmentos, é um nicho muito bacana de se defender, porque como ele trouxe, assim, se vendeu há muito tempo a pejotização como uma coisa ótima. Olha, você negocia a tua carga horária, você negocia teu salário, mas tem outro lado da moeda, né? Você tá ali, cara, tendo que estar 100% apto o tempo todo, que no primeiro momento que você tem um probleminha, vai para escanteio, né? Então, assim, bem bacana, um ponto então, esse legal cuida de quem cuida é meio... Quem tá supervisionando quem cuida? Quem tá de olho quem cuida? Não, e a mentoria é tudo isso. Você pergunta pro cara, quanto você tá ganhando, tá conseguindo juntar uma grana, tá pagando imposto, como é que é teu formato, é uma EIRELI. Tudo isso tem que cuidar da carreira do cara. Não só o potencial dele na frente do paciente, se ele toca bem ou mal um instrumento, se ele tá afinando as notas pra cantar, tudo, etc. Cara, isso aí é o básico do básico. Tem que saber o resto, cara. E aí? Tá entrando... como é que é esse modelo de contratação, quem está assinando. Eu tenho que entender todo. E assim, muitas clínicas vêm para essa consultoria comigo também, né? Então, tem como você cuidar do meu time de musicoterapeutas? Beleza, eu vou ensinar os caras a avaliar, ensinar os caras a ter todo esse trabalho em conjunto ali, e aí a gente vai nessa troca. Então, assim, cara, o trabalho é manhã, tarde e noite, cara, todos os dias, né? Porque eu tenho que ter minha agenda para cuidar dos pacientes, depois a agenda para cuidar dos mentorados. Então, eu vou manter nessa linha do quem cuida de quem cuida, enfim. Mas eu vou voltar para o aspecto familiar, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui no aspecto familiar, que tem um ponto aqui que eu acho legal de trazer. Quando a gente fala dessa relação de... A gente tem aqui a criança, não vou nem entrar na seara de ser neurotípico ou não. Na seara da criança como um todo, a gente sabe das dificuldades da criança, e eu vou trazer um problema social alto do Brasil aqui na conversa. Uma coisa básica, acontece uma reportagem que quer seja de um problema que aconteceu com uma criança. A primeira pergunta esmagadora na maioria das vezes, onde está a mãe dessa criança? O pai geralmente ninguém pergunta, porque a responsabilidade fica toda sobre a mãe, né? E a gente sabe que, tem casos de mães que abandonam e aí fica só o pai, sim, mas a gente tem que falar do problema social como ele é no geral, que é o inverso, né? É a mãe sozinha ali para cuidar da criança e, cara, muitas vezes fica difícil para a mãe, né? A maioria das vezes fica muito difícil para a mãe e, assim, muitas vezes eu me pergunto, quando eu vejo gente perguntando onde é que tá essa mãe, eu pergunto, cara, a pergunta não tinha que ser onde tá essa mãe, mas como tá essa mãe, né? E aí eu queria saber de você... Tanto como onde está o pai também, né? Exato, mas quando eu falo como está essa mãe, é exatamente por isso, que é uma mãe que está muitas vezes abandonada, exaurida, exausta, extremamente sobrecarregada, né? O pai a gente já sabe que não está lá, né? Infelizmente, né? E aí o ponto é esse, independente da criança ser neurotípica ou não, se você tem algum recado, né? Para essa mãe, para essa família, enfim... Dessa situação, dessa relação, né, com a criança, exatamente isso. Você tem alguma mensagem para passar, sabe, assim, poxa, não tá sozinho, enfim, né, tem como... Assim, busca um assistente social, a pessoa autista tem direitos, tem direito a um benefício, tem direito a vaga no estacionamento, cara, tem mesmo que a gente conseguiu. Cara, e assim, a gente tem que se mostrar presente nesses lugares, né? Sim. Hoje em dia, o autismo é cada vez mais realidade dentro da sociedade e a gente precisa fazer com que a pessoa autista
saia para o mundo, frequente os ambientes, né? Eventualmente, se acontecer alguma crise ali, essa família possa fazer o manejo de uma maneira adequada ali, sem ser julgada. Então a gente precisa evoluir como sociedade também, né? Então, assim, acredite, vá atrás. Tem muita gente boa que acredita na causa, que trabalha por isso, né? Todos os dias eu peço para Deus assim, cara, me ajude a ser uma ferramenta sua para essa família, para essa esperança para essas pessoas, porque, cara, é o sonho, né, da família toda. Sim. Que essa criança fale, que essa criança se comunique, que ela tenha autonomia, que ela consiga viver bem, né? Eu trabalho com adultos autistas. E assim, o quanto esse trabalho reverbera lá na frente. E precisa ser feito, cara, desde sempre, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e tentar lutar contra o diagnóstico. Não, pô, tem, beleza. Agora vamos enfrentar, vamos atrás, né? Tem que ter esse enfrentamento, tem que ter essa coragem. Eu sei que não é fácil, né? Mas existem caminhos para isso, né? Então, a pessoa que tem um familiar atípico, cara, bota a armadura e vai pra luta, porque tem super como as coisas acontecerem da vida dessa pessoa. Uhum. Show. Um ponto até que você trouxe que eu acho interessante, o autismo tá aí presente. É uma outra coisa que você escuta muito, assim, umas bizarrices que a gente vê, e infelizmente que a ignorância muitas vezes reina. Hoje em dia tudo é autismo. Né? Você escuta muito isso, você lê muito isso. Hoje em dia tudo é autismo. TDAH também. Agora a desculpa para ser mal educada é falar que é autismo. Cara, não é que hoje em dia tudo é autismo, é que hoje em dia o Brasil ainda tem, assim, falar de Brasil, né, mas assim, a nível mundial, tem muito ainda para evoluir, mas comparado com 20 anos atrás, evoluiu demais. Então não é que hoje tudo é autismo, é que hoje parou de ser escondido o autismo. Eu lembro de quando eu era criança, eu tenho 41 anos, não devia ter falado a minha idade, que eu não gosto dessa parte, mas tudo bem. Mas assim, quando eu tinha ali meus 10 anos, eu lembro de uma família, né, onde eu morava, que os dois eram autistas, eles só foram sair pra rua já com, cara, 40 anos, né? Eles ficavam presos dentro de casa, foram sair com 40 anos. Então, assim, aí saiu pra rua, a gente com 10, 12 anos, eles lá com 40, com a mesma mentalidade da gente. Por quê? Porque era a cultura da época. Tem um filho autista, você esconde dentro de casa, e a pessoa não evolui nunca, né? Sim, sim. Então, não é que hoje tudo é autismo, é que hoje finalmente tá caindo essa cortina aí pra mostrar que o autista tem um espaço dele também, merece o espaço dele como qualquer pessoa, né? Sim, com certeza. É isso, a gente precisa evoluir como sociedade, entender a pessoa autista. Eu tive amigos autistas na escola, eu não sabia o que era. Eu sabia que eram pessoas que, pô, isso é meio diferente, né? Na minha cabeça na época, assim. E hoje... aí, agora imagina, né, talvez não ter essa... Não saber o que está acontecendo de fato, liberar que crianças possam fazer bullying muito pesado, coisas muito pesadas que a gente não consegue proteger, né? Não teria ferramentas para proteger essa criança que estava passando por isso naquela época, né? Hoje em dia, assim, eu vejo mais conscientização, assim, né, dos próprios alunos, de protegerem a criança que tá dentro do espectro, de terem um bom relacionamento, de viverem esse universo. Porque as famílias estão se mostrando, estão saindo de casa, estão frequentando os ambientes. Uma coisa que eu achei muito bonita, isso numa escola construtivista que eu dava aula, é ver em uma das festas, mas isso acontecia em todas, né? A criança estar com fone e estar participando de tudo, sabe? Sim. Dessa aproximação, sabe? De ver e conseguir incluir. São crianças, né? Deixa tanto faz, né? Se é típico ou típico, tanto faz. Vou até trazer, quando ele falou da polêmica, agora eu vou dar uma pitadinha de polêmica aqui, nisso que ele comentou, né, assim, de, poxa, o quanto desse bullying pode estar acontecendo. Isso leva a uma polêmica recente que está acontecendo do limite do humor, né? Porque assim, mas espera aí, o limite do humor não tem limite no humor porque o humor está sendo propagado dentro de uma sala para pessoas que pagaram. Legal, mas esse humor vai sair de lá e vai virar bullying com pessoas que, você sabe se essas pessoas estão interessadas nesse bullying? Então, até que ponto, né? Então, assim, é um ponto interessante aí de raciocínio, porque tá ali dentro daquele ambiente legal, piada, bacana, mas
isso vai sair de lá, não vai ficar preso lá, e aí quando isso vai para outros lugares, esse bullying começa, né? Tem coisa que não cabe mais, né? Exato. E assim, a galera não tem esse timing das coisas, Exato. né? Meu, não cabe mas mais. naquela época era boa, legal, mas a gente tá falando de 50 anos atrás, né? Acho que já deu para dar uma evoluidinha, não era nem vivo, né? O que me pega aí é uma questão de se é um personagem, né? Se é um personagem, se é um vilão, eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu quero dizer. Se é um personagem, há uma liberdade poética no que ele tá dizendo. Ele é um personagem, ele é um vilão, ele é um... Agora, se é a cara limpa dele, né, tirado de algum aspecto. Muitas vezes, isso é uma coisa que eu não sei para optar, até onde ele tem essa liberdade poética para falar de determinada coisa, não sendo ele, né, não sendo a pessoa. Não é a opinião dele, é a opinião de um personagem que é tal coisa, sabe? Então, quando a gente entra em um teatro onde já tem cadeia para tudo quanto é lugar, e ele já impõe que vai fazer esse tipo de material, e todo mundo já conhece, né? Ali é um personagem, sabe? Por mais que eu não concorde com nenhuma das piadas, né? Acho um absurdo, eu não sei até onde isso... Pô, se você pegar falas de vilões, se for encarado como um personagem, né? Esse é um ponto. Tem que ser encarado como um personagem para que o que eu esteja falando tenha sentido. Todos os vilões podem ter falas piores, né? Sem contar, isso, tava vendo há pouco, músicas até do Renato Russo que fala, vamos celebrar ladrões e tudo. Ali é um personagem. O que está sendo feito ali não é a opinião dele, né? E se você parar para pensar, a gente sabe que não é a opinião deste humorista. Ele estava fazendo algo, não é a opinião dele. Às vezes é sátira, às vezes é ironia, né? Às vezes até está combatendo. Assim, tudo entre aspas, tá? Porque eu já vi piadas ali que, pelo amor de Deus, não dá nem para ouvir, né? Então, tendo isso como um pressuposto, eu fico um pouco... não sei se eu consigo ter uma determinada opinião sobre esse assunto, sabe? Um personagem que falou como um vilão de qualquer outro que a gente não pode limar, de fato. Não sei se até onde é culpa dele que isso tenha sido... Eu acho que assim, quando você tá num podcast ou quando você tá num ambiente que você vai pra internet, o que a gente tava falando há pouco, tudo que você fala sai de uma simples conversa de botequim pra ser algo que influencia. Que você fala, né, Fábio? Exato. O Fábio exato. falou. Agora, Então, o seu personagem, Fábio, aí pode muda ser. um pouco. É por isso que eu disse, assim, é uma polêmica, um ponto ali pra gente avaliar do porquê que esse bullying, porque muitas vezes uma brincadeira ela pode se transformar, né, nesse bullying como o Ramon trouxe. Eu acho que em 2025 certas coisas já caíram em desuso, né? Assim, minha realidade é trabalhar com as minorias, né? Não só, Exato. tipo, atípico, assim, né? Mas eu tenho muitos colegas homossexuais, né? A maioria dos colegas homens da minha profissão, Sim. sabe? E também, cara, só mulheres. Então, cara, não cabe mais, né, esse patriarcado, assim, Sim. não cabe mais essa postura. Cara, se eu tiver qualquer postura dessa, eu sou engolido pelos meus iguais, pelos meus colegas, né? Então, entender essa nova realidade, entender essa nova postura que nós, homens héteros cis, precisamos ter em relação ao mundo como um todo, né? Eu concordo bastante com isso. Tem até um ponto aqui para não ficar esticando essa polêmica, mas eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa de... não, mas quem é atingido pela piada riu. Muitas vezes acontece, como você trouxe lá de trás do patriarcado, aquela questão de você aceitar para ser aceito, sabe? Eu vou rir disso aqui, porque se eu não rir, vão ficar comigo, isso aqui é chato, bota ele de lado. Então você acaba rindo de uma coisa que te ofende só para aceitar ser aceito no meio, né? E isso é cruel, cara. Quando você analisa isso a fundo, isso é bem cruel. Eu acredito, né, que o politicamente correto ele é extremamente importante para defender muitas pessoas, porque o discurso machuca, né? As palavras machucam de forma absurda muitas pessoas, né? Só tem que ter um pouco de clareza nisso, sabe? Sim, sim. Até onde a gente não pode censurar, às vezes, algo que não era para ser censurado. Mas se for para ser censurado, que censure.
tudo não pode ter uma certa Dois pesos, duas medidas. As coisas têm que ser certas, né? Então, aqui, no humor não se pode fazer tal coisa, de fato, né? É lógico, a gente tá falando de um extremo, só que o extremo tá aqui, tem outros que estão aqui, que podem ser afetados, né? Até onde a gente vai calar ali, a gente talvez, aqui nós três temos na cabeça que aquilo não deve ser feito, porém, tem outras coisas que podem ser caladas nesse meio que não deveriam, entende? Quando a gente entra, novamente, dizendo sobre sátiras e ironia, sobre ataques de forma mascarada àquilo que está sendo propriamente dito. Por exemplo, ele disse uma coisa que ele não concorda e ele está usando o humor como ferramenta para jogar isso para todos, entende? Então, ali pode ser um extremo, mas tem outros que podem ser afetados, que estavam fazendo a mesma coisa. Eu estou querendo atacar o seu preconceito com humor. Só que agora eu não vou poder mais. Sabe? Porque não posso entrar nesse assunto. Entende? Então, uma vez que a gente cala determinada forma de se expressar, há perigo. O calar sempre é perigoso. Né? E é isso que eu quis dizer para vocês aqui. Maravilha. É isso. Não é não? Pessoal, então, acho que nós chegamos ao final do nosso podcast, certo? Ramon, novamente, cara, te agradecer muito, muito bom te rever. Espero ter outras oportunidades, nem que seja nem aqui, pra gente trocar ideia, jogar um videogame de novo. Claro, com certeza. Obrigado. Foi muito legal naquela época. Eu acho que um ponto legal aqui desse encerramento é essa conversa de hoje, né? Foi um assunto que atinge muitas pessoas, né? Foi um assunto que atinge muita gente. Então, assim, você aí que se sentiu tocado, que se sentiu aí parte desse tema, né? É importante você compartilhar, mandar isso para alguém que você conheça, que está vivendo esse momento, que é para exatamente isso, atingir mais pessoas. A gente tem um profissional aqui maravilhoso que pode trazer um cuidado totalmente diferente e mudar a qualidade de vida não só do seu filho, mas da família. Então é importante isso, né? Da gente compartilhar o máximo possível isso para chegar em mais pessoas, né? É isso aí, tamo junto, gratidão, rapaziada. E é isso, é só o começo só. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Ramon. Tchau, pessoal. I